Estamos de volta com Acerto de Contas, hoje com a opinião de António Rebelo de Sousa, também Rui Moreira de Carvalho e José Poça Esteves, economistas que me dão sempre o prazer imenso de ter aqui a vossa lúcida opinião. Professor Rebelo de Sousa, começo por si para lhe perguntar, na próxima quarta-feira Merkel recebe José Sócrates, o que é que se pode esperar desta conversa? Bem, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui novamente e quero agradecer esta oportunidade de falar sobre este e outros assuntos. Mas o que se pode esperar, em princípio, será o nosso Primeiro-Ministro colocar a questão da flexibilização do Fundo de Estabilização, do seu reforço, da criação de mecanismos que permitam aos países em dificuldade no futuro poder recorrer realmente a um fundo em condições mais favoráveis do que podem hoje em dia. E é uma taxa de juros bastante mais favorável do que aquela que podem recorrer hoje em dia. Penso eu que essa é pelo menos uma das questões. Mas eu penso que depois há outras questões que mais tarde ou mais cedo tem que se colocar, como realmente a questão que eu já tenho referido aqui várias vezes da substituição da dívida mais cara por dívida mais barata. Eu continuo a pensar que é de equacionar a emissão de dívida soberana resgatável antecipadamente, é um dos mecanismos possíveis para realmente se poder, com a contração de novos créditos junto do Fundo de Estabilização, resgatar dívida cara realmente antecipadamente. Mas isso é quer dizer, há vários tipos de mecanismos que podem ser equacionados e provavelmente o nosso Primeiro-Ministro vai querer realmente que exista uma posição de maior abertura do que tem havido da Alemanha em relação a essas questões e enfim, esperamos que, como bons portugueses que somos, que isso venha a acontecer e que isso venha a permitir que existam novas perspectivas em relação ao futuro da nossa economia e ao futuro também da nossa dívida soberana, da colocação da nossa dívida soberana em melhores condições. Rui Moreira de Carvalho, há uma outra leitura desta reunião que, obviamente, Merkel quererá mostrar para dentro do seu próprio país uma posição de força e já hoje o Ministro das Finanças da Alemanha vinha dizer que deverão ser fixadas condições, nomeadamente ao nível de taxa mais duras, de taxa maior para os países que entrem em cumprimento e não de menores taxas. Boa noite. Enfim, futurologia, o que é que vai acontecer? Eu ouvi um comentário muito simpático. A primeira, vai correr muito bem a reunião. No fim, vão fazer os comentários simpáticos que vão reforçar as posições de cada um dos países. No dia seguinte, os mercados anglo-saxónicos, que no fundo são todos os grandes que falam inglês, vão dizer que não é suficiente e vão prejudicar a nossa taxa de juros. Em bom rigor, tudo vai ficar à espera dos encontros do fim de março, de 23 e de 25, e nesses encontros é que vai ter que ser tomada medida a nível comunitário, a nível do euro. O que é que vai acontecer? Portanto, vai ser uma medida consensual que não deve fugir muito, eventualmente, àquilo que está do Fundo de Estabilidade Europeu Financeiro, portanto, do Fundo de Estabilidade, que vai em conjunto com a FMI, que está a tomar posições. A denominação pode mudar, mas não deve mudar muito o nível das taxas e deve acontecer mudanças também à Irlanda e à Grécia. José Poça Esteves. Eu acho que a reunião vai correr muito bem. Vai ser uma reunião que, na prática, normalmente é o que se diz em reuniões onde não há muitas conclusões. A senhora Merkel quer que corra bem. Está muito interessada como já dissemos aqui várias vezes, em que a Europa avance, porque acha que a Alemanha tem um papel no mundo e para a Alemanha ter o papel do mundo precisa de ter uma Europa unida à volta da Alemanha. Por isso, há uns senhores que estão na Europa que são mal comportados e, portanto, têm que passar a ser bem comportados. Um deles é Portugal. Portanto, o que ela vai explicar é que quer ajudar Portugal, mas quer que Portugal seja um menino muito bem comportado, que faça a execução orçamental toda muito bem feitinha. Que ela vai ter, pelo menos, essa tentação vai ter. Que faça as reformas que é preciso fazer e, neste caso, vai apoiar. Portanto, e vai-lhe explicar o pacto de competitividade que acordou com o Sarkozy e a ideia é, olha, vamos avançar na Europa, portanto, vocês têm que participar nisto, não têm sido muito bem comportados, se comportarem bem, nós vamos todos para uma Europa muito mais unida, muito mais federalista, muito mais apoiando toda a gente, reforçando o euro, etc, etc, etc.
E o nosso Primeiro-Ministro também não tem muitas alternativas e, portanto, também vai ficar contente, porque é isso exatamente que ele quer, é que a Europa ajude, porque nós não temos alternativa, como já dissemos, sem ajuda externa não temos alternativa. Podemos resistir politicamente às soluções do Fundo Monetário, do Fundo de Estabilização, podemos resistir por razões políticas. Por razões objetivas e económicas, nós já estamos dependentes da ajuda externa e, portanto, infelizmente não temos muitas alternativas a essa lógica. Portanto, a reunião vai correr bem, na minha opinião. Sim, agora, os mercados, obviamente, que não ligam isto. O Rui diz com toda a Mas provavelmente há aqui uma certa razão naquilo que está a dizer, de facto, porque é muito natural que ela diga que pode equacionar, enfim, toda uma série de novas políticas a nível comunitário, desde que o governo português mostre ser capaz de controlar a despesa. E aí ela irá com certeza insistir com o nosso governo no sentido de serem adotadas medidas suplementares. E essas medidas suplementares, ou é nesse contexto de novas medidas suplementares que podemos perceber as palavras hoje do Ministro das Finanças e também do Primeiro-Ministro, que disse que tudo será feito, nomeadamente a aplicação de novas medidas para cumprir o déficit de 4,6%? Pois, isso é natural que venha a acontecer, que novas medidas venham a ser aprovadas. O grande problema que existe aqui tem que ver com o facto de, ao nível da despesa, os resultados terem ficado um pouco aquém daquilo que seria desejável. E os mercados percebem isso? Em termos de déficit, houve realmente uma melhoria substancial, há que eu reconhecer, mas em termos, por exemplo, da despesa inclusive, os chamados gastos salariais e a despesa primária, ficou-se aquém dos objetivos. E agora, novas medidas que possam ser realmente implementadas, há que depois pensar também, esse aqui é o problema dos efeitos macroeconómicos dessas medidas, que não irão, muito provavelmente, contribuir para mais crescimento económico. Quer dizer, terão alguns efeitos. Mas nesta etapa eles não podem dizer outra coisa. Mas, Rui, há aqui um ponto importante. A senhora Merkel também precisa que o nosso Primeiro-Ministro e Portugal a apoiem neste processo do Pacto de Competitividade. Não por Portugal, mas por outros países. Não esqueçamos que ao avançar neste processo de integração europeia, há países que vão ter que mudar significativamente as políticas, nomeadamente a política fiscal. Por exemplo, a própria Irlanda. Portanto, a senhora Merkel, para implementar o Pacto de Competitividade, para se afirmar como motor e líder da Europa, precisa de apoiantes, não é? E, portanto, a reunião vai ter estes dois lados. Quer dizer, por isso é que vai correr bem. A questão da harmonização fiscal, a questão precisa de ajuda. E o outro precisa de ajuda e também está disponível para ajudar. Portanto, vai ser uma reunião, na minha opinião, positiva. Rui. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro hoje disse o que tinha que dizer, que era, se não conseguisse atingir as metas da redução da despesa, teria que ter medidas plano B. Rui, se me permite interrompê-lo, é uma verdade lá para Alice, mas tinha que dizer. Esta declaração surge uma semana depois do mesmo Primeiro-Ministro ter feito uma exaltação da execução orçamental de janeiro. Tá, mas o que ele disse não retira a anterior. Para, eu acho que a medida menos simpática da síntese da execução orçamental foi a forma como ela foi comunicada. Aquilo induziu o mercado, aliás, na altura o José Esteves fez referência a isso, aquilo induziu o mercado a um grande sucesso, 58% de redução do déficit, e depois fomos conhecendo os resultados e aquilo vinha cada notícia pior que a anterior. E isto tem sido o grande ónus, na opinião de muitos especialistas, desta fase do governo, é a falta de comunicação integrada entre o governo e os principais players. Os principais players são 5 ou 6 bancos, os principais players são os sindicatos e os principais players são os patronais. E que nesta etapa, ao contrário do que Espanha está a fazer, e vale a pena analisar o que é que Espanha está a fazer, está a ter um trabalho a uma só voz. Portanto, o que o Ministro hoje disse, eu estive presente lá na Reuters e disse ao Sr. Primeiro-Ministro, é que se houver um desvio, vai fazer as correções necessárias. Eu tinha que dizer este discurso. Agora, é preciso ver se diz e depois se faz. O que nós assistimos, como diz bem o professor, é que a nossa despesa aumentou 0,9%. Aumentou. Portanto, olha, e aí é a pior emenda que o soneto. Quando se anuncia deliberadamente, antes de uma reunião europeia, que o nosso déficit diminuiu, sem explicar verdadeiramente o que é que diminuiu e o que é que aumentou, e depois os mercados vêm a perceber a seguir que, afinal, foi uma pura ação de marketing, isso
cria Pois, eu acho que o próprio... exatamente. Acho que o Governo é que tem que liderar até uma perspectiva, que, enfim, não inteiramente otimista daquilo que está a acontecer. Portanto, realista. Realista. Devia ter sido o Governo, em primeiro lugar, a dizer, enfim, conseguiu-se alguma coisa, realmente, os resultados não são maus, mas não são aqueles que nós queremos. E, portanto, ainda não estamos inteiramente satisfeitos. O discurso que devia ter passado era este. Sim, até porque os resultados não foram maus. O contrário. Não foram maus, mas acabaram por ter um efeito contraproducente. Portanto, dever-se dizer isso. Não foram maus, realmente, mas não estamos satisfeitos. Não ficamos satisfeitos com isso. Não podemos embadeirar em arco até com estes resultados. Porque é apenas um mês. E a outra medida é que o PEC, portanto, o plano económico, tem reformas e tem parte da despesa, tem forma da receita. Aquilo não é só despesa e não é só receita. Há uma série de reformas que têm que ser feitas para ter resultados daqui a 6 meses, daqui a um ano. São daqui a 6 meses, estamos outra vez à procura do que é que foi proposto e não se sabe. A pergunta, por exemplo, que se coloca, as 50 medidas enunciadas de apoio ao PEC ou de apoio à internacionalização, algum de nós se recorda de 5 ou mesmo 3 medidas? Ninguém se recorda. É um dos grandes problemas. Anunciam 50 e quais é que elas são. Ninguém sabe quais é que elas são. É falta de comunicação. É os programas de governo que têm 100 medidas. As pessoas depois não se recordam. Realmente é mais fácil as pessoas compreenderem um programa de governo, um programa de ação política centrado em 3 ou 4 pontos fundamentais do que realmente um programa que é exposto com 100 pontos realmente importantes, não é? Certamente importantes. Certamente, de 2 a 8 dias vamos estar aqui a discutir o que é que foi a reunião, mas hoje, nesta conferência da TSF e da Reuters, também transmitimos, o Económico TV transmitiu grande parte desta conferência em direto. Teixeira dos Santos dizia que é preciso que os bancos façam a alienação de alguns ativos e que reforcem os capitais. Fernando Henrique veio alertar para a questão do demasiado reforço de capital e também para aquilo que poderá ser um erro histórico, nas suas palavras, que é a demasiada concentração nos riscos da banca, nomeadamente através do aumento da pressão dos testes de resiliência, dos chamados testes de stress. Parece que, de facto, está a ser demasiado enfocado esta questão da banca e do risco da banca. Bem, eu aqui dou mais à vontade que os meus colegas de painel, porque eles estão ligados à atividade bancária, eu nesse aspecto estou mais à vontade. De facto, as exigências do Basileia III caíram na pior altura. Nós já temos problemas do financiamento da economia. Obviamente que os bancos vão ter que desalavancar os seus balanços. Agora, isto tem que ser feito de uma forma moderada, porque voltamos ao ponto fulcral do problema. É crescimento. Crescimento significa economia a crescer. Economia a crescer significa há necessidade de crédito e financiamento para essa economia. Ora, todas as medidas, de todo o lado, contrariam o caminho principal e a medida principal, que é o crescimento. E aí tem razão. Há um bocadinho, não há financiamento, porque não há crédito. Bancos venderem, é preciso que alguém compre. E, portanto, estar com muitas exigências é terrível. Há um problema que se vai agravar, que é o problema do funding da banca, e se nós, eventualmente, viermos a contar com uma intervenção do fundo, também não é líquido que esse problema do funding seja resolvido. Pode ser que, num primeiro momento, a evolução ainda seja, enfim, no sentido mais negativo do que positivo. Porque, neste momento,